como eu havia prometido, nós vamos estudar agora os casos de hibridação ou hibridização do carbono. Começando pela hibridação do tipo sp3. Primeiro vamos ver por que surgiu essa teoria da hibridação do carbono. Ora, nós sabemos que o carbono, como nós já vimos, está na família 14, família 4A, o número atômico do carbono é 6, então ele tem 6 elétrons. 1s2, 2s2, 2p2. Os 2 elétrons do subnível 1s, camada K, 2 elétrons do subnível 2s e 2 elétrons do subnível 2p. Camada L, segunda camada, com 4 elétrons. Só que nós já aprendemos, através daquelas moléculas simples, lá da química inorgânica, H2, HCl, Cl2 e N2, que o número de ligações covalentes que um composto pode formar tem a ver com o número de elétrons desemparelhados. Ora, os 2 elétrons do subnível 2s do carbono estão emparelhados. E aí os 2 elétrons do subnível 2p estão desemparelhados. Então, meus amigos, o carbono era para ser divalente, já que ele só tem 2 elétrons desemparelhados. Mas todos nós sabemos, nós já vimos isso, que uma das características importantes do carbono, um dos postulados importantes, é que o carbono é tetravalente. O carbono forma moléculas com 4 ligações simples, como a molécula do metano, CH4, que é a molécula orgânica mais simples de todas. Então, qual foi a teoria que foi criada para explicar o fato do carbono ser tetravalente? Nós vamos ver. Porque se nós não fizermos algo aqui, nós vamos ver que o carbono só poderia formar 2 ligações. Porque ele tem um elétron livre em um dos orbitais, por exemplo, o orbital px, e um elétron livre no outro orbital, por exemplo, o orbital py. O orbital pz está sem nenhum elétron. Seriam elétrons desemparelhados no orbital px e no orbital py. Então, como é que surgiu essa teoria da hibridação? Nós temos aqui o carbono no seu estado fundamental. Nós vamos falar de 3 estados: estado fundamental, estado ativado e o estado hibridizado. No estado fundamental, essa é a distribuição eletrônica do carbono: 1s2, 2s2, 2p2. Mas com o estado fundamental, nós só conseguimos explicar que o carbono é divalente. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um elétron do subnível 2s e promovê-lo para o subnível 2p. É lógico que com isso há uma absorção de energia, porque o subnível 2s é menos energético do que o 2p. Então, eu vou ter que absorver energia para trazer um elétron do subnível 2s para o subnível 2p. Por isso que esse estado é conhecido como estado ativado. Então, é isso que nós vamos fazer. Vamos pegar um elétron e fazer um salto eletrônico do subnível 2s para o subnível 2p. Aí agora, no estado ativado, nós teremos 1s2, camada K nada muda, que muda na última camada de valência, que é a camada L, camada 2. Nós tínhamos o 2s2, que vai ficar agora 2s1. E o 2p2, que vai ficar 2p3. Ah, Alexandre, já está resolvido o seu problema. Porque agora você tem 4 orbitais com elétrons desemparelhados. Então agora já dá para você formar 4 ligações. O nosso problema não está totalmente resolvido, ele está parcialmente resolvido. Se nós já estivéssemos com o problema resolvido, só com o estado ativado, significaria que o carbono na molécula de CH4, por exemplo, ele teria uma ligação covalente menos energética, formada com esse elétron desemparelhado do orbital 2s, e 3 ligações covalentes mais energéticas, de mesma energia, as 3 de mesma energia, mas mais energéticas do que essa 2s, que seriam formadas por esses 3 elétrons desemparelhados do orbital do subnível 2p, desses 3 orbitais do subnível 2p. Então não está resolvido ainda o nosso problema, porque se nós agora formássemos ligações dessa maneira, uma ligação seria diferente das outras 3 ligações quando o carbono formasse 4 ligações simples, como por exemplo a molécula de CH4. Então ainda não está resolvido. Então
Então já partimos do estado fundamental e agora para o estado ativado. O estado ativado é um estado mais energético do que o fundamental. Mas agora o que é que nós vamos fazer? Nós vamos misturar esse orbital S com esses 3 orbitais P. Nós vamos hibridizar, misturar um orbital S com os 3 orbital P. Aí nós vamos obter 4 orbitais híbridos, que agora nós vamos chamar de orbitais híbridos sp3. Por que sp3? Porque um orbital S vai ser misturado com 3 orbitais P. Então nós vamos obter 4 orbitais hibridizados, misturados, que é o que nós vamos mostrar agora na próxima figura. Então eu vou pegar o orbital 2s e vou misturar com os 3 orbitais 2p. Um orbital S com 3 orbitais P, nós vamos obter 4 orbitais híbridos. O número de orbitais híbridos é o mesmo número dos orbitais que você está misturando. Você tinha 4 orbitais antes de misturar, vai misturar e vai continuar ainda com 4 orbitais. Só que você não vai mais ter orbitais S, nem mais orbitais P. Você vai obter orbitais híbridos do tipo sp3. Essa mistura de um orbital S e 3 orbitais P vai nos dar orbitais híbridos do tipo sp3. 4 orbitais híbridos do tipo sp3. Vamos dar uma olhada no conteúdo energético disso. No estado fundamental, nós tínhamos para o carbono um S2, diagrama de Linus-Pauling, em ordem crescente de energia, 2S2, 2P2. Nós vamos pegar esse elétron do orbital 2S, ele vai receber energia para saltar aqui para o orbital 2P. Aqui nós temos agora o estado ativado. Aqui o estado fundamental do carbono, estado ativado do carbono. 1S2, 2S1, era 2S2, ficou 2S1, e 2P3, era 2P2, ficou 2P3. Agora, nós teremos que misturar esses 4 orbitais, um orbital S com os 3 orbitais P, porque senão eu teria uma ligação covalente menos energética, e 3 ligações covalentes de mesma energia, mas mais energéticas do que essa. E nós vamos misturá-las. Quando a gente mistura, os orbitais híbridos sp3, eles têm mais energia do que o orbital 2s, mas eles têm menos energia do que os orbitais 2p. Eles ficam aqui com energia intermediária entre os orbitais 2s e 2p. Agora nós temos 4 orbitais de mesma energia. Esses orbitais nem são S, nem são P. Esse orbital é sp3, 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 sp3. Nós temos 4 orbitais híbridos sp3, porque eles têm uma energia, um conteúdo energético resultante da mistura de um orbital S com 3 orbitais P. Aí agora sim, no estado híbrido, ou no estado hibridizado do carbono, quantas ligações covalentes simples eu posso formar? 4. E todas 4 são equivalentes. Elas têm o mesmo conteúdo energético. Agora sim, a gente já consegue explicar por que o carbono é tetravalente. Quando ele tem 4 ligações covalentes simples, ele é hibridizado do tipo sp3. Vamos mostrar agora a nível de orbitais, né, dos desenhos dos orbitais. Aqui nós tínhamos um S2, o orbital S menorzinho, 2S2, o orbital 2S com 2 elétrons também é maior do que o orbital 1S, e 2P2, um orbital P e o outro orbital P, cada um com um elétron desemparelhado. Um dos orbitais P não tem nenhum elétron. Aí o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um elétron do subnível 2S, aqui tinha 2 setinhas, uma para cima e uma para baixo. Vamos pegar um dos elétrons e vamos colocar aqui no orbital Z, que não tinha nenhum. Esse elétron que fica aqui no orbital Z, agora nós temos um orbital S e 3 orbitais P com um elétron desemparelhado cada um. Aí agora nós vamos misturar o seu conteúdo energético. Quando a gente mistura o conteúdo energético, era um orbital S com 3 orbitais P, eram 4 orbitais, continuam 4 orbitais, só que agora são 4 orbitais híbridos do tipo sp3, que se dirigem para os vértices de um tetraedro regular, onde o ângulo entre essas ligações é de 109,5 graus
em torno de 109 graus e 28 minutos. Então está aqui o orbital sp3, ele tem uma auréola maior e uma auréola menor do lado oposto, que não está sendo mostrada. Uma auréola maior e uma menorzinha do lado oposto. Uma maior e uma menorzinha do lado oposto. Uma maior e uma menorzinha do lado oposto. E aqui nós temos 4 elétrons desemparelhados. E, portanto, poderemos formar, a partir desses 4 elétrons desemparelhados, 4 ligações covalentes simples. Os 4 orbitais híbridos sp3 se dirigem exatamente para os vértices de um tetraedro regular, ok? Por isso que a gente diz que a hibridização sp3 ela tem uma geometria tetraédrica e um ângulo entre as ligações de 109 graus e meio ou 109 graus e 28 minutos, ok? Na molécula de metano, esses 4 orbitais híbridos do tipo sp3 vão se interpenetrar frontalmente com 4 orbitais atômicos dos 4 átomos de hidrogênio. Está aqui a ligação sigma entre o hidrogênio e o orbital híbrido sp3 do carbono. Isso aconteceu 4 vezes. E aí eu vou lhe fazer uma pergunta que eu vou ficar emocionado com a sua resposta. Me diga, essa ligação covalente simples, sigma, ela pode ser classificada como? É uma ligação sigma, Alexandre, não é SS, como no caso da molécula do H2, não é SP, como no caso da molécula de HCl, e nem PP, como no caso lá da molécula de Cl2. Ela é uma ligação sigma do tipo S-sp3. Muito bem. Ligação sigma do tipo S-sp3, por quê? S é o orbital do hidrogênio. sp3 é o orbital do carbono que está hibridizado. Então, ligação covalente sigma do tipo S-sp3. Sigma do tipo S-sp3. Sigma do tipo S-sp3. Veja que essas ligações se direcionaram para os vértices de um tetraedro regular. Como a gente desenha no plano do papel, geralmente a gente desenha a molécula de metano de CH4 dessa forma. E aqui a classificação, essas 4 ligações covalentes simples são do tipo sigma, sigma do tipo S-sp3, 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 S-sp3. Tanto faz você colocar sigma S-sp3 como sigma sp3s, a ordem aí não interessa. O que interessa é que você entenda por que é uma ligação sigma do tipo S-sp3. Porque ela é formada pela interpenetração frontal de um orbital S do hidrogênio e de um orbital sp3 do carbono que está hibridizado. E aí, sempre que o carbono tiver 4 ligações simples, ele está hibridizado, sp3, a geometria dele é tetraédrica e o ângulo de ligação é 109 graus e meio, 109 graus e 28 minutos, ok? Aqui nós temos algumas imagens muito interessantes e diversas maneiras de você representar essa molécula orgânica mais simples, que é a molécula do metano, que é quando o carbono está hibridizado sp3. Nós temos aqui a fórmula em perspectiva do metano. Essa ligação com a cunha cheia, ela está para frente do plano. Essa ligação com a cunha tracejada está para trás do plano. E essas ligações com o tracinho, elas estão no plano. Então essa é uma maneira em perspectiva tridimensional para representar a molécula do metano. Nós vamos ver isso muito em isomeria óptica, em estereoquímica. Quando a gente estiver trabalhando com isomeria óptica, com carbono estereogênico, carbono quiral, carbono assimétrico, nós vamos representar esse carbono com uma cunha cheia, uma cunha tracejada e 2 tracinhos no plano para mostrar essa molécula espacialmente. Isso aqui é a forma em perspectiva do metano e o ângulo entre qualquer uma dessas ligações é de aproximadamente 109 graus e meio. Está aqui o modelo de bola e vareta do metano. A bolinha preta maior é a molécula, é o átomo do carbono, e as bolinhas em cinza menores são os átomos de hidrogênio. Dá para a gente ver aqui uma perspectiva muito interessante da molécula tridimensional e os átomos de hidrogênio estão nos vértices de um tetraedro regular. Está aqui o modelo de bolas do metano,
que é como se fosse esse modelo de bola e vareta, só que os espaços agora são preenchidos. Está aqui o átomo de carbono e os 4 átomos de hidrogênio. E aquela figura ali é o mapa de potencial eletrostático do metano. Como a diferença de eletronegatividade entre carbono e hidrogênio é muito pequena, eles têm praticamente a mesma eletronegatividade, então todos os hidrocarbonetos são apolares, o metano é uma molécula polar. Quando não tem diferença de eletronegatividade, a nuvem eletrônica está totalmente distribuída de forma igualitária em toda a molécula. Não existe uma região onde a densidade eletrônica é maior e uma região onde a densidade eletrônica é menor, que seria o que ocorre numa molécula polar, como nós vamos ver na molécula de água, por exemplo. Então, nós temos aqui essa coloração verde e praticamente homogênea em toda a molécula de metano, ok? Então, 4 maneiras diferentes de representar a molécula do metano estão sendo mostradas. A forma de perspectiva, o modelo de bola e vareta, o modelo de bolas e também o mapa de potencial eletrostático.